Veja no ICL Notícias, segunda edição. Operação para salvar Jair. Câmara vota projeto que pode reduzir pena de Bolsonaro e demais condenados pela trama golpista. Família isolada. Flávio Bolsonaro diz que candidatura é irreversível, mas sofre para conquistar apoio do Centrão. A última a saber: Michele Bolsonaro mete atestado e cancela a agenda de eventos depois de saber que Jair escolheu Flávio para ser candidato. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição, deste dia 9 de dezembro de 2025. Nós estamos ao vivo nos canais do ICL e também com os nossos parceiros e parceiras que transmitem a nossa programação. Hoje é só terça-feira, mas parece que esses 2 dias em Brasília, olha, Chico, aconteceu muita coisa. Resolveram votar tudo que estava parado durante o ano. Meu Deus! Né? Boa tarde, Roberta. Boa tarde para a nossa audiência. Olha, ninguém tem sossego, né? Ontem a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio, mete aquela decisão para soltar o presidente da casa. Hoje, o Hugo Mota, no Congresso, também quer soltar o Jair Bolsonaro. Porque na prática é isso, vai diminuir a pena ali para uns 2 anos e pouco. Daqui a quase no Natal o homem está aí na rua de novo. Ou seja, justiça prende, poder legislativo solta. Tem sido assim. Tem sido assim, se repetiu assim, né? Em tão pouco tempo. De um dia para outro. Assim, no espaço de tempo muito curto. Isso Seguiram aconteceu no Rio de Janeiro e pode acontecer em Brasília também. Seguiram o exemplo do Rio de Janeiro. É isso. Bom, a gente começa, então, o N2 diretamente do plenário da Câmara, onde os deputados devem votar daqui a pouquinho o projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas para os condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Esse é mais um capítulo, né, da queda de braço entre o governo e o Congresso. Hoje, por vontade própria, durante uma reunião de líderes, Hugo Mota decidiu pautar o projeto e pegou totalmente de surpresa o governo Lula. Interlocutores próximos do presidente disseram que ninguém do Palácio do Planalto sabia desse movimento de Mota. Vamos chamar Heloísa Vilela para saber como é que está o clima, se deve começar essa votação daqui a pouquinho. O fato é que Hugo Mota pegou o governo Lula de surpresa, né, Elo Vilela? Boa tarde para você, querida. Boa tarde. Olha, acho que ele pegou todo o colégio de líderes de surpresa, com exceção do PL, o partido do Bolsonaro. No mais, quase ninguém sabia do que estava acontecendo. E o deputado Lindbergh Farias denunciou que essa decisão não foi uma decisão isolada e tomada por conta própria pelo Hugo Mota. Foi uma decisão que chegou ontem durante uma reunião de Flávio Bolsonaro com Ciro Nogueira, do PP, e Antônio Rueda, do União Brasil. Não foi uma decisão do Hugo Mota, disse o Lindbergh Farias. E é uma decisão escandalosa, eu acho que a gente pode chamar de a PEC da blindagem 2.0, porque ela foi criada para blindar um grupo específico de pessoas. Não se trata de discutir uma lei e de como um crime deve ser tratado, e sim trata-se de arranjar uma maneira, uma desculpa para aliviar as penas desse grupo de golpistas. Então, não foi o governo de surpresa, eles pegaram a sociedade brasileira de surpresa para tentar passar mais esse golpezinho. Como disse Elô, gente, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, ele criticou a decisão de Hugo Mota e acusou o presidente da Câmara de pautar o projeto para atender aos interesses de Flávio Bolsonaro. A Elô acompanhou a coletiva e a gente vai ver agora. Decisão que nós consideramos absurda, escandalosa, porque pela primeira vez na história, generais e um presidente envolvido numa trama golpista foi julgado. É inaceitável que o parlamento queira, de forma oportunista, reduzir a pena de Jair Bolsonaro.
toda lei tem que ser geral. Nós estamos fazendo claramente uma lei específica para beneficiar o Bolsonaro. O relator no Colégio de Líderes assim falou. Ele chegou a dizer para quanto tempo diminuir a pena do Jair Bolsonaro. Mas é mais, pessoal. Nós tivemos sexta-feira o anúncio de Flávio Bolsonaro como candidato. No domingo, o Flávio Bolsonaro anuncia que pode desistir de uma candidatura, mas tem um preço. Ao nosso ver, isso parece que esse preço começou a ser pago. Que rolo, Chico. Ah, mas é isso. Começaram a pagar, é o Centrão, é Ciro Nogueira, Antônio Rueda, esse povo aí que está com as conexões que ligam PCC, a fintech da Faria Lima. Esse pessoal começou a pagar o preço que o Flávio Bolsonaro está exigindo para retirar essa candidatura, para o Centrão ter o candidato que ele quer e vai começar a ser pago hoje. É escandaloso, porque é uma lei dirigida para essa gente. Pô, o Bolsonaro mal esquentou a cama dele lá na PF, já vai para a rua. Cara, ele está diante de uma tarde e noite, de uma gravidade que a gente não pensou viver mais este ano. Vai lá, Elô. Já se passar, né, Chico? Porque ainda vai ser votado, ainda tem muita briga aqui na Câmara dos Deputados, porque esse texto, ele é um substitutivo do projeto de anistia. E para o projeto de anistia, você tinha a aprovação de um regime de urgência para ele vir direto para o plenário. Para esse texto não tem. Então isso também vai ser discutido. Então vai ter muita briga. Eu acho que a sessão hoje, que ainda não começou de votação, vai até muito tarde. Agora, o que vai acontecer quando chegar no Senado? Também ninguém sabe. Eu falei agora de tarde com o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O que ele me disse? Esse projeto é oportunista, porque tenta dar uma redução de pena para um grupo específico de pessoas. Não é uma lei, não está se discutindo se essa lei é correta com essas penas. Está se discutindo uma maneira de reduzir as penas para essas pessoas. Agora, as coisas, disse ele na Câmara, às vezes são aprovadas no beco das docas, são aprovadas de madrugada, no escuro da noite, para ninguém saber o que está acontecendo. E parece que é o que vai acontecer aqui. Então, tem muita briga aqui, tem muita discussão, porque no Senado não se tem a menor certeza de que isso possa ser aprovado lá. E agora também, se for aprovado, vai ter veto da Presidência da República, e se o veto for derrubado, isso vai voltar para o Supremo Tribunal Federal. Então tem muita briga pela frente. Agora, por que o Hugo Mota resolveu fazer isso agora? Com certeza foi por conta desse acordo que o Lindbergh hoje denunciou aqui dentro da Câmara dos Deputados. Agora, Chico, com certeza, se o ex-presidente Jair Bolsonaro não estivesse envolvido, essa conversa não existiria no Congresso Nacional. Sim. Então, assim, é muito claro esse objetivo, assim, não dá nem para disfarçar. O roteiro do filme de terror é esse que o Lindenberg Farias dá, que começa com o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, segundo momento, retirada, terceiro momento, tem um preço a candidatura, e para ele abrir mão dessa candidatura, para liberar ali o corredor para o Centrão, para o candidato que o Centrão quer, que pode ser o Tarcísio, pode ser o Ratinho, vai ter que pagar esse preço. E hoje o Congresso, eu acho que tende a ser aquela votação meio de madrugada que a gente vai ter no meio da noite, à meia-noite, como num filme de horror, de terror, a gente vai ter essa notícia, porque eles têm absoluta maioria. A esquerda não passa de 120, 130 votos. Então não tem, é um acordo fechado entre o Rueda. Olha só os canalhas que estão envolvidos no acordo. Antônio Rueda, Ciro Nogueira, a família Bolsonaro e Hugo Mota. Aí você tem PCC, Fintech, Bet, todas as bancadas do que não presta no Brasil estão nessa reunião. Não tem como não passar. Agora, Elô, sabe que eu fiquei intrigada? E olha, Chico, o pessoal... diga. Não, eu fiquei intrigada o Hugo Mota trazer responsabilidade para ele. Dizer que ele quis pautar, aliviando, na verdade, né? Toda a base de apoio do Bolsonaro, assim. Então você vê ali um acordão, né? O que ele disse na reunião de líderes é que ele está cansado de apanhar sozinho,
o plenário da Câmara que se veja com esse assunto e resolva esse assunto em frente e vote. Então, que ele não vai mais apanhar sozinho. Agora, eu soube que foi uma reunião muito tensa, na qual ele bateu na mesa várias vezes, estava assim com o rosto transtornado, e teve uma situação tensíssima, porque ninguém sabia desse acordo, só o pessoal do PL é que estava preparado para reagir, dizer vamos votar sim, não vamos colocar nenhum tipo de impedimento ou de tentativa de modificar o projeto. Agora eu vou falar com vocês o seguinte, eu preciso sair daqui nesse segundo, porque o presidente da Câmara vai entrar e quando ele entra a gente não pode estar aqui, eu vou ter que sair, esperar ele entrar para poder voltar. Então vocês me deem aí uns 2 minutos que eu entro aqui do corredor mesmo aqui embaixo, tá? Eu já volto. Claro, Elô. Muito bom, Elô. Você que merece ficar aí, você representa mais o povo do que esse Hugo Mota. Ó, sai Hugo Mota, fica Elô. Voto sim, acompanho o relator. Olha, falando em PL, Sóstenes Cavalcante, que é o líder, né, do PL na Câmara, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria autorizado o partido a apoiar o projeto, mas que a oposição ainda não desistiu da anistia, gente. Vamos ver o que ele disse. Logicamente que não estamos satisfeitos com este resultado, mas é o degrau possível. E nós não vamos abrir mão, em circunstância nenhuma, de no próximo ano, voltando os trabalhos legislativos em 1º de fevereiro, de continuar a nossa luta pela anistia de todos os presos políticos injustiçados nesse julgamento totalmente infundado, sem mérito jurídico, sem pertinência alguma. Olha só. O canalha gospel ainda diz que não está satisfeito. Gente, eles vão diminuir a pena, eles vão praticamente soltar o Jair Bolsonaro de hoje para amanhã. Quer dizer, vai ter todo esse trâmite que a Elô falou. Pode depender de uma canetada do Lula. Volta de novo, eles derrubam, vai para o Senado. Aí não tem Lula que dê jeito, aí está decidido. Eles só se esquecem que eles são representantes do povo e não é isso que o povo quer. Assim, eles acham que é, né? É muito importante que tem passado assim, né? Olha, próximo ano tem eleição. A gente sabe que agora não dá mais para brincar em eleição para a Câmara e para o Senado. Senão a gente vai passar o ano assistindo esse tipo de coisa com 120 deputados só chorando depois. Começa o grande exemplo para todos nós agora. Vota em candidato do Centrão para ver. É isso aí que vai dar. Pois é. A gente já chegou a fazer algumas continhas, Chico? Não sei se você chegou ali a somar e reduzir o tempo de pena que Bolsonaro teria, aprovada a dosimetria. Olha, eu vi quem entende fazendo as contas, cai para 13, 14, cumprindo 1/3, assim, passaria 2 anos e pouco na cadeia. E olhe lá, e nessa cadeia que todo mundo visita, que parece mais frequentado do que o comitê do PL. Que loucura. 10% então dá, né? 2 anos, considerando mais de 20 anos que ele pegou. E você sabe se aprova isso, consegue aprovar outra para desmanchar qualquer pena depois também. Se o Hugo Mota permite que tenha esse avanço agora, em dosimetria, esse liberou geral, daqui a pouco consegue qualquer outra coisa. Avança com mais uma votação, com mais um PL e adeus. Como o líder do próprio partido, do Partido Liberal, o Sóstenes, avisou agora. Fevereiro a gente vota outra coisa. A gente quer mesmo a anistia. E pelo visto vão conseguir. Pois é. E pelo visto a candidatura do Flávio de fato tem um preço, né? Tem um preço. Ele não jogou. Ele realmente está cumprindo. Ele realmente está cumprindo. Eu acho que só tem aquela velha receita de povo na rua de novo, né? Para ver se derruba. Porque acho que a esquerda não tem poder. Pode ir lá fazer o discurso que quiser hoje, gritar, espernear, tentar as manobras possíveis dentro da legalidade, da legislação. Na hora de botar para votar, 130 votos estourando. Às vezes o PSB e até alguns votos do PT mesmo vão para o outro lado ali, dizem que não compreenderam a votação e acaba também não votando pela esquerda. Então, não tem como. Eu acho que hoje é uma derrota daquelas históricas. Câmara, né? Vamos começar a pagar esse preço que
que o Flávio Rachadinha, o homem da loja de chocolate, o homem da mansão de Brasília, está cobrando. E aí, Chico, vamos pensar aqui, passando pela Câmara, você acha que no Senado tem vida fácil esse projeto ou não? Olha, no clima que a gente vivia na semana passada, com o Alcolumbre rachado com o governo e também rebelde, ali rebelde sem causa alguma, mas ele tentando se vingar do governo, nesse clima é favorável. A não ser que os ventos tenham mudado de novo, as nuvens tenham mudado em Brasília e ele esteja volte a votar mais ali afinado com o Palácio do Planalto. Mas é um clima muito favorável no Congresso inteiro para essa bandidagem que vão tentar fazer. Acho que já temos Elô novamente? Temos sim. Que rápida, Elô. A gente desceu as escadas aqui, para ali, mas chegamos. Mas eu acho que é difícil dizer hoje se existe clima no Senado para isso passar, porque sempre foi uma discussão complicada. Agora, se você tem o PP, o União Brasil, a gente sabe que o União Brasil é desunido, né? Então, o Antônio Rueda ter participado dessa articulação não quer dizer que o União Brasil todo vai votar a favor disso. A gente não sabe até onde vai a coordenação do Flávio Bolsonaro com a turma do União Brasil dentro do Senado. Então eu acho um pouco difícil arriscar qualquer tipo de palpite a respeito do que vai acontecer no Senado. Como eu falei, o senador Otto Alencar disse, bom, eu não vou fazer nenhuma previsão, tem que ver o que os líderes vão querer fazer. Se os líderes dos partidos quiserem discutir isso na CCJ, eu vou ter que discutir porque eu obedeço o regimento. Agora, a gente não sabe a grande maioria do Senado. Eu acho que o senador Omar Aziz, por exemplo, não vai topar uma medida dessa. A gente sabe que o senador Renan Calheiros também não. Então, é difícil de prever, mas não acho que ela tenha vida fácil no Senado, como talvez tenha aqui na Câmara. Aqui é muito mais fácil de passar do que lá. Favorável. O que eu falava era, Elô, se o Alcolumbre estiver ainda naquela sintonia, meio de raivinha com o governo Lula, tem um pouco mais de terreno favorável, mas é um campo bem mais difícil para essa canalice toda aí ser aprovada. Bom, falando em Flávio Bolsonaro... Você viu o que aconteceu na sexta-feira, Chico? Na sexta-feira, o Alcolumbre se encontrou lá no Acre com o ministro Padilha da Saúde e mandou recado para o presidente Lula, falando que mandou um abraço. Teve uma conversa ali que deixou a entender que o Alcolumbre já está, preparado para voltar às boas, ou pelo menos voltar a conversar com o governo, com o presidente Lula. Então pode ser que isso também esteja se desanuviando. E a história toda do Messias, da indicação do Jorge Messias para o STF, ficou para o ano que vem. Então pode ser que haja aí um meio de campo agora nesse fim de ano. Exatamente. Agora, Roberta, a gente não pode ver essa decisão de hoje, essa votação que pode acontecer logo mais, sem pensar no que está acontecendo fora. O que está acontecendo fora? O Flávio Dino retomou o assunto das emendas, principalmente das emendas PIX. Tem esse rolo monstruoso do Banco Master, que levaria metade dos bacanas de Brasília para o buraco, e que o ministro Toffoli sentou em cima, impondo o silêncio, mas isso está pipocando. Tem essa confusão generalizada no Rio de Janeiro também, com toda aquela bandidagem da Assembleia Legislativa do Rio ligada ao Comando Vermelho. Então você tem, fora dessa votação aí dos salões da Câmara, você tem todo esse contexto de muita gente sendo testada, investigada. Isso irrita muito o Congresso. Quem está na mira? Os amigos e o dinheiro deles. O Ciro Nogueira está na mira, o Antônio Rueda está na mira. Aliás, recomendo o artigo do Lula Costa Pinto hoje sobre o Rueda, está sensacional. Fala todo o objetivo dessa pessoa, desse advogado que preside a União Brasil, chamado Antônio Rueda. Então, tem todo esse cenário aí que ele é um pouco responsável por essa tentativa de votar isso hoje em Brasília. Está todo mundo insatisfeito.
A turma das emendas, a turma do Banco Master, está todo mundo gritando. Vai lá, Tá Elô. todo mundo com medo, Chico. Tá todo mundo Isso. com medo do que tem, né, nesses telefones celulares apreendidos, quem falou com quem, o que disse. Então tem muita coisa para vir à tona. E o aperto das emendas continua. O ministro Flávio Dino marcou para março o julgamento já de alguns casos, aqueles casos lá do Maranhão. Ao mesmo tempo, mandou para a Polícia Federal um novo conjunto de casos que ele quer saber se existem indícios de crime. Claro que ele mandou para a Polícia Federal, porque pelo que ele viu, tem sim. Então você já tem casos sendo julgados, casos em apuração, casos que estão sendo levantados para serem apurados e haver indiciamento e julgamento, a coisa está andando. Então todo mundo sabe que, de repente, pode bater ali na sua porta. Então existem todos esses elementos, como você está bem destacando, que estão encurralando muita gente. Tem muita gente preocupada aqui em Brasília, viu? Elô, teve um protesto hoje do deputado Glauber Braga por aí? Olha, Roberta, o Glauber Braga hoje está presidindo a mesa, estava presidindo os trabalhos até agora que vai vir o Hugo Mota. E ele fez um discurso, primeiro, vários deputados fizeram discursos se solidarizando com ele por conta dessa decisão do Hugo Mota de votar a cassação do Glauber, ao mesmo tempo que vai votar a cassação da Zambelli, a cassação do Ramagem e vai mandar para a mesa da Câmara a decisão a respeito do Eduardo Bolsonaro. Não vai votar a cassação. Por quê? Porque se a mesa decidir, ele simplesmente é afastado, mas ele não perde os direitos políticos. Enquanto isso, vai votar a cassação do Glauber, junto com esses bandidos condenados com trânsito em julgado. E o Glauber, que reagiu a uma agressão à honra da mãe dele, vai ser julgado junto. Então ele presidiu os trabalhos e disse que vai ficar aqui na Câmara e quer ver ser arrancado daqui. Eu acho que a gente tem um vídeo onde ele faz esse discurso. Não temos, Elô, ainda não temos esse vídeo. Agora, Não o que temos, sabemos então é que eu a vou te transmissão contar. da TV Câmara até caiu por causa disso. Conta pra gente, eu quero saber. Então, ele disse que quer ver como o Hugo Mota vai fazer para tirar ele de lá. A gente não pôde ficar, você viu que tiraram a gente de lá de dentro. A imprensa estava toda aqui fora também tentando gravar o que estava acontecendo e não foi permitido. O que o Glauber disse? Quero ver como o Hugo Mota vai agir comigo. Se vai agir comigo da mesma maneira que agiu com aquele bando de fascistas, direitistas que tomaram a mesa da Câmara, impediram o presidente de se aproximar e ficaram ali sentados ocupando. Ele falou, quero ver se ele vai me tratar da maneira que tratou eles ou vai chamar a Polícia Legislativa para me arrancar daqui. Por isso que eu achei que era muito importante, porque o que deve estar acontecendo lá agora é ou alguém tentando convencer o Glauber Braga a sair, ou a Polícia Legislativa arrancando ele de lá. E por isso não permitiram que a gente ficasse e visse o que estava acontecendo. Não é nada porque quando o Hugo entra a gente tem que sair. Isso foi o que o segurança falou na hora. Não é nada disso, é porque eles não querem que a gente veja, testemunhe esse momento. Não, e revele, né, na verdade, tudo que está acontecendo lá, Chico, porque eu acompanhei a coletiva, né, do presidente da Câmara, o Hugo Mota, hoje de manhã, e a maneira que ele fala é como se fosse tudo muito normal. Eu pautei a dosimetria, eu vou votar pela cassação, o plenário vai votar pela cassação, nós vamos resolver tudo até o recesso. Como se ele quisesse trabalhar esses dias tudo que não foi feito e como se fosse importante terminar tudo isso até o final do ano. Ele fala com uma naturalidade que certamente agora o deputado Glauber deve estar trazendo à tona os reais motivos, inclusive por quê que não vai a plenário, né, a cassação de Eduardo Bolsonaro. Aí entra a Polícia Legislativa, ele como presidente da Câmara, tira do ar, enfim, a informação não chega, mas se engana, né, porque chegou. Não, é um desastre esse comando, essa gestão do Hugo Mota na Câmara. Tem gente que costuma agora comparar ao Severino Cavalcante, que era um deputado de Pernambuco, também ali do Baixo Clero, que foi também desastrosa a gestão dele. Mas o Severino Cavalcante era apenas folclórico.
Era aquele cara da disputa do cargo pequeno, daquela pequena verba, daquele varejão, e era um presidente de Câmara folclórico, do folclore político nacional. O Hugo Mota não. O Hugo Mota ele é um aliado de primeira linha da turma do dinheiro, da turma das bets, da turma das fintechs, do crime organizado, no sentido desse crime organizado ligado ao PCC, no caso de fintech, Ciro Nogueira e essa turma toda dele. Então, é um presidente da Câmara perigosíssimo, que é capaz de, em pleno dezembro, pegar todo esse resto de feira aí que estava para ser votado, usar como desculpa e, na verdade, resolver o grande tesão dele, que é liberar Bolsonaro. E pagar o preço que o Flávio Bolsonaro está querendo. Exatamente. E, Elô, a gente percebe que tem coisa aí, porque nessa coletiva que ele deu de manhã, ele falou, quando ele terminou de falar, ele virou as costas e saiu. Ele não abriu para uma pergunta dos jornalistas, Heloísa. Isso, Roberta. Uma. Exatamente, ele deu... isso tem sido uma prática. Ele vem... Quando se dá o trabalho de falar com a imprensa, como se ele não tivesse que dar, né, satisfações à sociedade, quando ele se dá o trabalho de vir falar com a imprensa, ele faz uma declaração e vai embora, não responde pergunta alguma. É um absurdo tão grande, uma disfarçatez e uma falta de coragem, né? Lhe falta um pouco de coragem, porque não pode nem enfrentar os jornalistas. E fragilidade no falar, né? Porque assim, você fujão, nota como falta ali, né? Como tem coisa, ele está tentando passar uma imagem, passar uma mensagem, mas você vê que tem fraqueza ali. É tudo muito raso, tudo muito superficial. Se cutucar, cai tudo. E é do acordo fechado, né? É sempre surpreendendo todo mundo. Não é um democrata que pegue os líderes e conversa, vai ser votado isso, aquilo. Não, é o cara ali da sombra, do subsolo, né? Do esgoto da política. E olha, Chico, quando ele tomou posse, foi uma das primeiras coisas que ele falou, que ele ia retomar o trabalho do Colégio de Líderes, que ia respeitar as reuniões, que faria todas as reuniões aqui, ao contrário do que o Arthur Lira fazia sempre na casa dele, até não convidava alguns, que ele achava que não tinha que convidar, fez isso com o PSOL várias vezes. E veio com esse papinho todo. Agora, tudo que ele faz é na base de acordo com um ou dois e pega todo mundo de surpresa, como ele fez com o IOF, com a PEC da bandidagem, como ele fez agora com essa história da dosimetria. Hoje fizeram uma lista, me apresentaram uma lista ao longo desse ano das várias vezes que ele surpreendeu todo mundo porque resolveu colocar em votação alguma coisa que não deveria entrar na pauta porque não passou pelo Colégio de Líderes. É assim que ele tem atuado e é o que tem dado muito motivo para muita crítica, muita reclamação aqui dentro. Nossa, que fase, que fase. Quando troca o presidente, a gente acha que vai ficar um pouquinho melhor, mas é um verdadeiro engano. Elô, vou te liberar para você voltar ali e qualquer informação, qualquer novidade, por favor, você tem total prioridade aqui no N2. Um beijo para você e bom trabalho. Ok. Tchau, pessoal. Boa noite, Elô. Chega mais, Rodrigo. Boa noite para você. Boa noite, amigos. Pegando fogo, hein? Pois é. É uma atitude Vamos falar a verdade, o Hugo Mota, para quem não se lembra, é o herdeiro... Boa tarde, Chico. E todos que... Já cheguei direto. Já nos cruzamos aqui, já temos então... outros boa tardes aí. Pois é. Mas o Hugo Mota é herdeiro do Eduardo Cunha. Sim. Então tem uma genealogia aí, é como se fosse uma família. Eduardo Cunha é o avô, Arthur Lira é o filho e Hugo Mota é o netinho. Só que é um netinho travesso, sem a mesma experiência do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha era um golpista, condenado, julgado, afastado, acusado de corrupção, mas um sujeito com mais estrada. O Hugo Mota é o neto político do Eduardo Cunha, herdou as piores práticas do Eduardo Cunha sem ter herdado as qualidades de firmeza, de condução na mesa. E ele, mais uma vez, está tentando agradar todo mundo e está desagradando boa parte das forças políticas lá na Câmara. Porque ele colocou no mesmo pacote redução de pena para o Jair Bolsonaro,
cassação de deputados da extrema-direita, porque daí ele fala, não, vamos reduzir a pena do Jair, mas para a esquerda não ficar muito brava, a gente caça os mandatos da Zambelli e do Ramaggi, que ele já é obrigado a caçar. Pô, os caras estão morando fora do Brasil, estão num puxadinho da Câmara fora do país. Não, e trânsito em julgado, no caso do Trânsito em Ramaggi. julgado. E no caso do Eduardo Bolsonaro, põe também, conta as faltas dele, que ele estava segurando na canetada, e também vai perder o mandato. E aí põe no mesmo pacote, o que é uma vergonha, o caso do Glauber Braga. É um absurdo o que ele está fazendo. Né? Então, está agindo como um netinho travesso do Eduardo Cunha. Aprendeu tudo com o Eduardo Cunha e com o Arthur Lira. Só não aprendeu a comandar com mais firmeza a Câmara dos Deputados. O Arthur Lira não ia deixar ter aquela bagunça, por exemplo, de gente ocupando a mesa. E hoje é gravíssimo o que aconteceu lá na Câmara. Enquanto vocês estavam aqui, eu estava acompanhando, cortaram a transmissão da TV Câmara. Por quê? Porque tiraram o Glauber, precisaram expulsar o Glauber da mesa? Não queriam que a gente ouvisse o que o Glauber estava falando. Exato. É sobre isso. É censura. Não fizeram isso com a extrema-direita, que ficou sentada lá impedindo o Hugo Mota de assumir a Câmara. O Zé Trovão colocou a perna assim e o Hugo Mota não passou. Então é um banana esse Hugo Mota, para dizer o mínimo. Sim. Né? E um cara perigoso, muito perigoso para a democracia brasileira, e hoje mostrou mais uma vez que ele é perigoso. O Hugo Mota é um cara perigoso para a democracia. Está mostrando. Mais quanto tempo de Hugo Mota na presidência? Mais um ano. Tem mais um ano. Esse ano todo da eleição é com ele. Vamos lá. Povo da Paraíba, vê o que faz nas urnas, pelo amor de Deus. Não, e daqui a pouco a gente volta nesse assunto, né? O Luiz Costa Pinto, que está lá em Brasília também, traz mais análises sobre o que está acontecendo. Então, você que está nos acompanhando, fica aí que daqui a pouco tem mais, nós vamos seguir nesse assunto. Sim, já vou chamar o Lula daqui a pouquinho, só vou dar um recadinho rápido antes, porque o Núcleo de Pós-Graduação do ICL está preparando uma noite de grandes novidades, tá? É que a turma 2026 da pós Repensando o Brasil, Sociedade, História e Política está chegando e a live de lançamento vai trazer um pacote completo de anúncios imperdíveis. Anote aí, no dia 14 de dezembro, às 8 da noite, a gente vai revelar 3 novos professores inéditos que chegam para fortalecer ainda mais um time de intelectuais de altíssimo nível ao lado de Marlena Chauí, José Souza, Muniz Sodré, Renato Giannini e outros grandes professores. E para te deixar ainda mais curioso, o nosso time preparou um spoilerzinho aí pra gente. Vamos ver. É só imagem? Então tá, vamos tentar adivinhar, é isso? Quer descobrir Quem são os 3 novos professores? Eu tenho uma impressão que eu conheço esse da esquerda, de cabelo mais curto. Eu chuto o Castro Rocha ali. Pois é. O Castro Rocha... tá ali pelo... Castro Rocha, a sombra dele. Agora, eu realmente não vou arriscar os outros. Eu não vou arriscar também. Também não tenho ideia. Então, no domingo vai haver o anúncio. Quem são os 3 novos professores nessa segunda versão, nessa segunda turma, melhor dizendo, né? Exatamente. Da pós-graduação. Olha, a gente não conseguiu adivinhar, mas você aqui no chat pode mandar o seu palpite para ver se você acerta, tá? E para descobrir quem são os novos professores e muitas outras novidades que te esperam nessa nova turma, garanta agora a sua vaga em icln2.com.br, tá? E participe do lançamento neste domingo, dia 14 de dezembro. E você também vai poder garantir condições exclusivas na matrícula. Mas para isso, vai ter que conectar no dia 14 de dezembro. Corre lá em icln2.com.br. Vem aí a pós do ICL, a segunda turma, na verdade. A pós está bombando. Vamos agora chamar o Lula? Agora sim? Vamos chamar Luiz Costa Pinto. Vamos repercutir aí a decisão de Hugo Mota para pautar o PL da anistia. Lembrando que depois da Câmara, o projeto vai para o Senado. Lula, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Companheiros, eu não vim aqui para explicar. Eu vim aqui para confundir. Você também, Lula? Hugo Mota transformou o plenário da Câmara hoje num cassino do Chacrinha. Aliás, vem transformando. A parte cassino é naquele pedaço em que ele abre as pernas, ele abre as burras para as betes e promove o que promoveu. E a parte Chacrinha é essa palhaçada de hoje.
é essa palhaçada de criar um golpe, uma agenda de votações golpista, um golpe para chamar de meu. Foi isso que ele fez. Né? E o Paulinho da Força, o deputado Paulinho da Força Sindical, se prestou ao papel de Russo, o ajudante de palco, que era um palhaço telemático que ajudava o Chacrinha. Ali no começo dos anos 80, até o fim dos anos 80, no cassino do Chacrinha, nos tempos em que ele rodava nas tardes de sábado na Rede Globo. Né? Esse episódio é gravíssimo e esse comportamento de hoje, com a segurança da Câmara, mandando retirar a Elô Vilela, repórter, que estava num trabalho ao vivo, no ar, num trabalho de reportagem na galeria da Câmara dos Deputados. Aquela posição que ela estava era a galeria da Câmara dos Deputados, que foi concebida, né, pelo Oscar Niemeyer para ser um ponto de contato da população com o que se vota na Casa do Povo, que afinal é a definição política da Câmara dos Deputados. Aquela galeria que já foi fechada por vidros grossos, vidros fumê, vidros antibala, e foi fechada por vidros no ano de 1993. O presidente da Câmara era o Inocêncio Oliveira, do PFL de Pernambuco. O governo era o governo Itamar Franco, e foi uma reação corporativista da Câmara dos Deputados, porque se deu num episódio em que a população que estava nas galerias jogou notas de dinheiro, né, naquela época cruzeiro, aí jogaram alguns dólares também no plenário da Câmara dos Deputados durante uma votação de preservação de mandatos de anões do orçamento que estavam sendo julgados na Câmara. E vocês querem saber quem que sugeriu a colocação de vidros na galeria para separar o povo do plenário? Eu estava nessa conversa quando Roberto Tivita, né, então presidente do Grupo Abril, levou amostras do vidro, né, para o Inocêncio Oliveira para sugerir apartar a galeria do povo. Era o presidente de um grupo de comunicação, na época, o mais poderoso grupo de comunicação da imprensa escrita, que editava a revista Veja. E os vidros foram retirados da galeria em 2004, no mandato do João Paulo Cunha, né, que foi o primeiro presidente da Câmara do PT, né, no primeiro mandato do presidente Lula, e retirou os vidros, né, de lá durante um processo de votação muito complicado. Foi uma prova de coragem, né? Foi no processo de votação da reforma da Previdência que foi feita no governo Lula. Então, esse gesto do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, hoje mostrou que ele é um chacrinha do parlamento. Ô Lula, uma coisa importante, né? O Hugo Mota, ao tomar essa decisão de hoje, ele fez um pacote, né? Ele fez um pacote. Ele entregou a cabeça do Glauber Braga para a direita, ele ofereceu redução de pena para o Jair Bolsonaro e, para compensar, falou: então a gente caça esses deputados que já estavam caçáveis, mesmo. Então, me parece que quando o Flávio Bolsonaro fez aquela afirmação de que havia um preço para retirar a candidatura dele, hoje o Hugo Mota pagou uma parte do resgate. Sim. É o preço do resgate. Olha, eu sequestrei a candidatura da direita, o Flávio. Se vocês quiserem ter um candidato, vocês vão ter que pagar o resgate. Como eles não podem pagar o preço cheio, que seria a anistia total, ele pagou um pedaço para ver se o Flávio Bolsonaro devolve a candidatura para o Centrão. Então estão fazendo isso, estão tirando sarro da cara dos brasileiros, publicamente. É pagamento de resgate, é operação de bandidagem política. O que nós estamos assistindo hoje não tem outro nome. Completada, Chico,
com essa operação de retirar repórter. Censura, né? Isso é censura. Porque o vidro, pelo menos você via pelo vidro o que estava acontecendo, da época que o Lula estava explicando aqui. Agora nem no vidro. O que será que fizeram lá com o Glauber enquanto não tinha ninguém para testemunhar, né, Chico? É muito grave isso. Não, fizeram um arrastão de repórter lá, tiram todo mundo, tiram a TV Câmara do ar e sabe-se lá o que fizeram com o Glauber lá dentro, no plenário. Esperamos que daqui a pouco ele dê um testemunho do que aconteceu, né? E vocês lembraram aqui mais cedo que não fizeram isso quando a extrema-direita sentou praça na mesa da Câmara e ficou lá fazendo aquela chantagem, né, de alguns meses atrás, pelo mesmo motivo. Agora, esse PL da dosimetria, mesmo que ele passe hoje na Câmara, ele não passará do jeito que está, ou talvez não passe de jeito nenhum no Senado, tá? Ele vai ter que ser submetido ao Senado e pode ser que ele caia até mesmo na CCJ, porque no Senado há um entendimento, e ainda bem que o Senado, nessa configuração atual do Congresso como uma gaiola das loucas e da Câmara como um local absolutamente despudoradamente antidemocrático, você tem o Senado como uma casa minimamente revisora nessa configuração do Senado atual. Então, muito provavelmente, esse PL da dosimetria, que é um presente de fim de ano, né, para o Jair Bolsonaro, criminoso, golpista, condenado, né, ele não passará. Agora, Lula, tem mais polêmicas aí envolvendo ministros do STF, né? Tem uma apuração da Malu Gaspar, do Globo, que diz que o contrato do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master tem o valor de 129 milhões de reais, Lula. E o montante seria pago em 36 meses, a partir do início de 2024. E aí, ou seja, o banco pagaria por mês cerca de 3 milhões e 600 mil ao escritório Barsi de Moraes Advogados, para representar o banco onde fosse necessário. O escritório é comandado pela esposa de Moraes, Viviane, e 2 dos 3 filhos do casal que também trabalham na empresa. Uma cópia digitalizada do contrato entre o banco e o escritório, ela foi apreendida no celular do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Eu lembro que ele foi preso, na operação pela Polícia Federal e solto 12 dias depois, suspeito de fraudes em transações bilionárias. O valor total não foi pago, tá? Já que o acordo não foi cumprido integralmente. Mas tudo indica que o escritório foi religiosamente remunerado, Lula. Mensagens de Vorcaro com a equipe deixam claro que os pagamentos para Viviane eram prioridade e não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. Procurado, o ministro Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia ainda não responderam. Olha, é muito grave. Olha, Roberta, é muito grave e a gente já falou aqui no N2, no N1, já fizemos reportagens no site do ICL advertindo que quando começassem a chegar as mensagens dos celulares, dos notebooks, né, apreendidos com o Daniel Vorcaro, com Augusto Lima, sócio dele, e com os diretores do Banco Master, ia haver muito choro e ranger de dentes nesse inferno que se criou dessas mensagens. E o que a Malu Gaspar revelou é que há, inclusive, uma troca de mensagens entre o Vorcaro e seus diretores, dizendo que as mensalidades de 3 milhões e 600 mil reais tinham que ser pagas religiosamente, que não fraquejassem com esse pagamento, que não esquecessem, porque era importante, era relevante. O montante global desse contrato pornográfico de 129 milhões de reais não foi totalmente pago. Mas isso não tira a impressão muito ruim que nos causa, né, do que está acontecendo, do que está se revelando. Agora, contratos como esse
não são incomuns nessa Brasília de hoje e eu diria dos últimos 10 anos. Tá? Os escritórios de advocacia viraram portas giratórias de contratos como esse, e isso é espantoso. Chico, Rodrigo, Roberta, quem nos assiste, de 10 anos para cá, tornou-se comum que parlamentares, e nós temos 103 deputados e 16 senadores que são advogados, parlamentares que são advogados possam advogar, possam exercer sociedade em escritórios de advocacia e receber por isso. Aí podem dizer, é muito comum. Não, não é comum. Isso se tornou comum de 10 anos para cá. Nós já tivemos no Congresso parlamentares como o senador Josafá Marinho, da Bahia. Esse sim, um jurista conservador, de direita, mas um jurista. Tivemos Nelson Jobim na Câmara dos Deputados, né? Tivemos o Miro Teixeira, que era um grande advogado criminalista, né? O Roberto Jefferson, quando foi deputado, não seguiu advogando, hoje pode, é um absurdo. E esses contratos milionários, né, não são novidade, porque eles são portas giratórias de grandes escândalos. Vou lembrar aqui um do passado, da época do governo Fernando Henrique, que entrou pelo primeiro mandato do presidente Lula em 2003. O contrato com os advogados, né, da Brasil Telecom, que era uma das empresas de telefonia privatizadas, e era um contrato também milionário desse montante, né, mantido pelo banqueiro baiano, aliás, também banqueiro, e também passava pela Bahia a história, pelo banqueiro baiano Daniel Dantas, né? E esse contrato de advocacia gerou um choque muito grande nos tribunais superiores. Lula, Sim. deixa eu te interromper rapidamente, é que a Heloísa gravou algumas imagens da confusão lá no Congresso. Vamos dar uma olhadinha. Perfeito. Essa é a casa do povo! Enquanto o parlamentar está sendo carregado por forças de segurança, isto é indevido, é uma ditadura dentro dessa casa, nós não vamos aceitar. Olha lá, Maria do Rosário dizendo que um parlamentar estava sendo carregado. Provavelmente o Glauber. Glauber, que era que sendo estava em questão. retirado. Então era isso que eles queriam que fosse impedido, né? Que não fosse mostrado na TV Câmaras. O Lula podia nos ajudar. Ali onde a Maria do Rosário está, é a saída do plenário para o salão verde, não é isso? O Salão Verde. Pro Salão Exatamente. Verde. A saída do plenário para o Salão Verde, e ali você tem uma visão de fundo do plenário para a mesa que está mais à frente. E aí, então, a Maria do Rosário foi gravada ali fazendo aquele registro. Tomara que ela tenha conseguido gravar com o celular dela também, alguma coisa lá de dentro, para a gente ter esses registros. A Heloísa Vilela nos avisa aqui, Roberta, que está tentando se posicionar para trazer atualização. A qualquer momento, a Heloísa Vilela volta lá da Câmara dos Deputados, porque é um momento de rolo compressor, um momento dos piores na Câmara dos Deputados, um momento em que o Hugo Mota vai mostrando que é neto político do Eduardo Cunha. E dá um golpezinho, mais um. Que loucura. E veja bem, a cassação espúria do Glauber Braga, que está sendo pedida, é porque ele expulsou, né, aos pontapés um agente provocador do Missão, do MBL, né, que vinha fazendo provocações públicas para ele, ou contra ele nas redes sociais fazia dias, e num determinado momento esse agente provocador entrou na Câmara dos Deputados e o provocou diretamente. E ele então fez essa expulsão aos pontapés, que não deveria ter se contido, mas não era caso de cassação. Só que agora, hoje, o presidente Hugo Mota autorizou os seguranças da Câmara a agredirem um deputado federal com mandato, né? Não sabemos quem é ainda. Isso por si só
conspurca o processo de cassação do Glauber Braga e transforma o argumento que é para cassá-lo num anti-argumento. Porque o presidente da Câmara, por meio da segurança da Câmara, que não pode, pelo regimento, os seguranças da Câmara não podem tocar num parlamentar com mandato, ele já cometeu um crime. E a gente está recebendo outros vídeos aqui, Chico. A gente está recuperando e daqui a pouquinho a gente exibe. De parlamentares que estavam ali no entorno. Acho que tem Rogério Corrêa, deputado federal de Minas Gerais, do PT, gravou o momento em que o Glauber estava sendo ali assediado pelo segurança para ser retirado da mesa. Vamos ver o vídeo, vamos lá. É um absurdo que aconteceu aqui, cenas de violência explícita, deputado Glauber, com muito problema aqui de respiração, envolvendo deputados do jeito que foi aqui, com agressão, por ordem do presidente Hugo Mota. Isso é um verdadeiro absurdo, a gente viu aqui. Isso tudo para querer anistiar Bolsonaro. Impressionante. Para dar anistia a Bolsonaro, vale até agressão a parlamentar, como nós estamos vendo aqui. Misturar o Glauber nisso como vingança da extrema-direita. E ele está aqui, passando mal, por causa de ação violenta determinada pelo presidente da casa. Isso tem que ficar claro. Determinado pelo presidente da casa, conforme disseram o segurança aqui. É assim que ele age. Agora, com a extrema-direita, passa a mão na cabeça. Suspender TV e rádio. Suspendeu TV e rádio, está lembrando o deputado Valdenor. E a gente agredido aqui. Eu tentando evitar isso com 67 anos de idade, tendo que passar por isso aqui. Verdadeiro absurdo que foi feito. Isso para pautar anistia para Jair Bolsonaro. Isso é uma calamidade, um negócio desse. Isso não pode ser presidente da casa. Ele é que tem que colocar o cargo dele em votação, para a gente conseguir colocar alguém que dirija os trabalhos aqui, mas dirija com democracia. Isso é imoral o que foi feito aqui hoje. E o risco ainda de agravar ainda mais a violência aqui, porque a extrema-direita se organizando aqui também. Chico, que loucura, né? Um deputado sendo retirado por defender transparência. Pelo amor de Deus, né, Lula? E como ele diz, olha a causa, que causa nobre é essa? Para liberar geral pro Jair Bolsonaro. É absurdo. Olha, são cenas nunca vistas. Isso aí foi no plenário mesmo, né, Lula? Foi embaixo ali, né? Não foi na mesa. Isso no plenário. Temos mais imagens? Bota na tela, por favor. Olha só gente. Olha, o nosso som está aberto aqui no estúdio, pessoal. Estamos com som aqui? Não, nós aqui. Nós temos aqui. Olha só, gente. Olha. Arrancando. Olha ali, estão enforcando o Glauber. Estão tentando retirar a força do deputado Glauber Braga. Isso é uma violência extrema que não fizeram com os baderneiros da extrema-direita que ocuparam. O Zé Turvão passou por cima do Hugo Mota, ele não falou nada, deixou tudo passar, cara. Gente, mas que tempos são esses, Lula? Não, estão dando uma gravata no deputado Glauber Braga. É fundamental a gente passar essas imagens, olha ali a porque Sâmia tentando ajudar. A divulgação dessas imagens que são criminosas, né, na Câmara dos Deputados, por ordem, né, do presidente da Câmara, Hugo Mota, essas imagens mostram que a pauta, pelo menos hoje, não pode seguir. Não pode haver votação no parlamento quando um parlamentar foi agredido pela segurança da Câmara. Isso é antirregimental, por ordem do presidente da Câmara. Isso é um crime. Isso é um crime, eu diria até, que talvez seja um crime de responsabilidade, suficiente para promover o impeachment do presidente da Câmara. E também pode haver impeachment de presidente da Câmara. A lei do impeachment, né, essa que a gente está discutindo agora, né, ela também serve e se presta para impedir que pessoas que são inaptas para o exercício da função e que elas ocupam, do cargo público que elas ocupam, saiam no meio do mandato porque cometeram crimes de responsabilidade. Isso que nós estamos assistindo nessas imagens que configura
crime de responsabilidade suficiente para paralisar o Congresso agora, neste fim de ano, né, para inviabilizar qualquer votação em plenário, hoje pelo menos, né, e que se abra um processo de apuração de quem ordenou que um representante público, o deputado Glauber Braga, foi eleito pelo povo do Rio de Janeiro, é representante de um partido legalmente constituído, que é o PSOL, né? Ele não pode sofrer esse tipo de violência e de agressão, que nós só vimos esse tipo de violência contra um parlamentar, nós só vimos na ditadura, quando os mandatos não valiam nada e quando os parlamentares tinham que fugir do país para preservar as suas vidas. Isso eu nunca vi. Eu nunca vi, é um escândalo. Exatamente o que disse a deputada Maria do Rosário. Vivemos tempos de ditadura. A gente veio de fora para dentro aqui, né? O deputado está submetido a uma gravata mesmo. A uma gravata. E certamente, a deputada Maria do Rosário veio primeiro à porta ali, até a porta. Por quê? Vamos retomar para quem chegou agora. Houve uma ordem para tirar a TV Câmara do ar. A TV Câmara estava transmitindo a sessão que estava presidida na mesa pelo Glauber, porque o Hugo Motta estava escondido aí nos bastidores tramando o que faria depois. O Glauber foi lá, ocupou o lugar dele na mesa, regimentalmente. Veio uma ordem para interromper a transmissão da TV Câmara, retirar os jornalistas. A Heloísa Vilela estava transmitindo no ICL Urgente, nós mostramos aqui no N2 também. A Elô teve que sair correndo ali. Foi retirado. Sob ameaça. E aí ficou claro por que retiraram os jornalistas. Para poder fazer esta cena aí. Arrancar na base de tapa, de pancada, de violência, um deputado eleito pelo Rio de Janeiro. Então é muito grave. Diga, Roberta. A gente tem uma conversa da Elô com a deputada Maria do Rosário. Vamos ver. Vamos ver. A senhora viu? O que está acontecendo? Eu vi o deputado Glauber Braga ser carregado violentamente. Eu vi a busca de diálogo que não aconteceu e eu vi os meios de comunicações retirados de qualquer cobertura dentro do plenário, que é inaceitável para a democracia. É só quando se fazem atos que são antidemocráticos que se tenta esconder o que acontece. E esse não é o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro está ali com Ulisses Guimarães e uma estátua. Espero que ele não esteja petrificado nas palavras, que a Constituição seja defendida. Como? O deputado Glauber foi carregado da mesa pelos seguranças da Câmara, talvez constrangidos, inclusive, porque a profissão deles não é para isso, é para defender o parlamento e a atuação parlamentar, e na verdade eles foram certamente determinados pela presidência da Casa de tomar um ato de força contra um parlamentar, no livre exercício do seu mandato, que eu nunca vi na história da Câmara dos Deputados. Olha, você pega aquela imagem do Zé Trovão, daquela turma barra pesada da extrema-direita, proibindo o Hugo Motta de chegar à sua cadeira, e pega essa imagem hoje da guarda ali, da segurança do Congresso, pautado pelo Hugo Motta, para tentar retirar um deputado com mandato, essas duas imagens, assim, revelam o desastre dessa gestão do Hugo Motta à frente da Câmara. Sim, e ele está desafiando um outro poder da República ao pautar essa anistia quando... não é anistia, é dosimetria, né? Porque ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Né? Glauber Braga, mandato dos dois bolsonaristas e o do Bolsonaro, e mais reduzir pena, tudo junto. Ele está, ao fazer isso, desafiando o STF e o Judiciário, porque o julgamento nem terminou. Como é que eles estão mudando a lei para favorecer os julgados num julgamento que nem terminou? É interferência de um poder no outro, é um golpe. É um golpe legislativo. O Brasil já teve golpe contra o Executivo e agora está tendo e aí eu vou dizer, foi contra a Dilma, já teve golpe do Legislativo contra o Executivo para tirar a Dilma e agora querem praticar um golpe do Legislativo contra o Poder Judiciário para anular a decisão tomada pela Corte Suprema do Brasil. E esta confusão mostra que esta gente à frente do Legislativo não tem condição moral, política, o que quer que seja, para seguir ditando regras para o Brasil. Isso tem que ser interrompido imediatamente. É um absurdo, Roberto. Lula, quais seriam os próximos passos, considerando esse abuso do presidente da Câmara, hein? Não,
é um abuso. Eu acho que os partidos de esquerda, né, irão entrar com uma ação que aí tem que ser de correição no Supremo Tribunal Federal para apurar esse abuso de autoridade, que pode ser um crime de responsabilidade do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, porque é ele quem dá ordens para a segurança da Câmara. Eu repito aqui, seguranças do Congresso Nacional, que são funcionários públicos, a chamada Polícia Legislativa, que aliás não devia existir, não devia se chamar de polícia, são meros seguranças contratados, funcionários públicos contratados, agrediram um deputado com mandato, o deputado Glauber Braga, por ordem do presidente da Câmara. E isso é antirregimental, porque seguranças do Congresso não podem tocar em parlamentares. Os parlamentares estão acima deles. Eles têm a missão de proteger os parlamentares, né? Essa agressão não pode ficar impune e ela é suficiente para interromper o andamento da agenda legislativa. Não pode ter votação hoje, né? E aí, como, Rodrigo, eu volto à sua questão inicial, né? E é o ponto que eu trouxe aqui. O Hugo Mota está dizendo, eu não vim aqui para explicar, eu vim para confundir, né? Ele chacrinou o parlamento hoje, ele não tem condições de se manter como presidente da Câmara dos Deputados, ele não está apto para essa função, né? E a gente tem que passar por um processo muito duro, né, de avaliar juridicamente essa incapacidade do presidente da Câmara de exercer o seu mandato de primeiro entre iguais, porque é o que ele é. O presidente da Câmara é o primeiro entre iguais, ele não pode se colocar numa condição de detentor de poder imperial, né? Isso não existe. A construção das decisões no parlamento é uma construção coletiva, é uma construção na linha do entendimento, né? E isso que foi feito hoje, além de não ter nenhum parâmetro de comparação com a maneira laça como ele agiu quando a extrema-direita ocupou a mesa do parlamento para impor uma agenda também. Hugo Mota é fraco, inepto, inapto para a função e não pode, na minha opinião, não pode seguir à frente dos trabalhos legislativos. Não tem condições de fazer isso. Sim, voltando, Chico, ao que você falou mais cedo, é o mais fraco presidente da Câmara em toda a história, porque ele não tem sequer um grupo para chamar de seu. Ele é um mendigo, né, de espaço, de operação política dentro da Câmara. Ele não tem qualificação nem moral, nem política, nem intelectual para ocupar esse cargo. Zero grandeza política, né? Zero transparência com os líderes, não sabe chamar o colégio de líderes e fazer uma pauta decente, transparente. Não sabe combinar com o Senado. Assim. Essa operação chacrinha hoje aí, como o Lula está chamando, gente, ele é uma balbúrdia, é o menor, é o total desentendimento do que possa ser o funcionamento do Congresso, de uma casa parlamentar. É completo. O Glauber... Nem a Alerj do Rio de Janeiro, que ontem decidiu por soltar o presidente da casa, consegue ter uma bagunça desse tamanho. Pois é. Olha, o Glauber Braga, a gente viu, foi arrastado aí pelos seguranças, os parlamentares de centro-esquerda, de esquerda, tentaram protegê-lo, mas ele foi arrastado a mando do presidente Hugo Mota. Nesse momento, a gente tem imagens aqui de que ele está no Salão Verde, tentando se recuperar, tentando dar uma entrevista aqui, conversar com jornalistas, tomando água para recuperar as forças depois de ter sido agredido, né? Agora, se o Glauber Braga tem que ser afastado do mandato, porque supostamente agrediu um provocador de extrema-direita do grupo extremista MBL, o que tem que acontecer com o presidente da Câmara que manda agredir um outro deputado? Se não pode ter agressão dentro da Câmara,
Um deputado não pode supostamente agredir nem aquele que entrou lá para fazer uma provocação pela extrema-direita? Por que um presidente da Câmara pode mandar agredir um deputado federal? Vai perder o mandato o Glauber? E o Hugo Mota vai ficar sentado na cadeira? Não dá, gente. Nós estamos vivendo um momento em que o Legislativo tenta dar um golpe para salvar o Jair Bolsonaro. E olha, quando você torce a Constituição nesse ponto para tentar salvar um bandido condenado como Jair Bolsonaro, quando você torce a Constituição, isso pode se voltar contra você. Você torce para salvar o Bolsonaro, aí vale tudo. Aí vale agredir deputado para passar o rolo compressor. Nós estamos indo para um momento muito, muito perigoso nesse enfrentamento que o Legislativo faz com o Judiciário. E faz por desespero, porque o Judiciário está mandando investigar as emendas e as falcatruas desse grupo que vem, repito, do Eduardo Cunha, passa pelo Arthur Lira e agora supostamente está sob comando do Hugo Mota, que não comanda nada. Como diz o Chico aqui, mal e mal sabe se vai conseguir se reeleger lá com os votos lá no interior da Paraíba, não é isso, Chico? Tomara, né? Tomara que o bravo povo da Paraíba dê esse recado. Tem dado em outdoors espalhado pela Paraíba inteira, né? É que não vai reelegê-lo. Tomara que isso se concretize nas urnas. Olha, o nosso colega William De Luca está passando algumas informações aqui para gente. Ele disse que a jornalista Andréa Sadi, da Globo News, do G1, ela questionou o Hugo Mota e disse que Mota ligou para ela e disse que não era intenção dele censurar a imprensa, que nunca mais isso irá acontecer e que pede desculpas a toda a imprensa brasileira. Diz ele que a ordem de retirar a imprensa não foi dele. Ora, Lula, mas não é ele? Pior ainda. Então ele não manda em nada. Polícia Legislativa? Não manda em nada, então. Isso, renuncia. Não, ele é covarde porque não assume os atos, ele é frouxo e ele é descoordenado, ou seja, ele está incapacitado para a função. Ele não manda, então, ele não manda nem na segurança da Câmara? Renuncia, né? Renuncia Hugo Mota. O nosso colega também, William De Luca, vamos dar aqui o crédito que está aqui nos ajudando na apuração, diz o seguinte: o Glauber Braga comparou o que aconteceu com ele agora com a ocupação bolsonarista que durou 48 horas. E o modo como ele foi retirado e o modo como a extrema-direita não foi retirada quando ocupou ilegalmente a mesa dos trabalhos de comando na Câmara dos Deputados. Então, essa foi a fala do Glauber Braga agora há pouco. Ele está ali ao lado da Sâmia, nessa imagem que está na tela. A Sâmia Bonfim, que também é deputada federal do PSOL de São Paulo, e outros deputados tentando impedir que a segurança, de maneira truculenta, retirasse Glauber Braga da mesa. Por que o Zé Trovão pode sentar na mesa, o Marcel Van Hatten podem ocupar a mesa e o Glauber não pode regimentalmente ficar ali? Aliás, bem diferente. Ele estava ocupando porque, naquele momento, o Hugo Mota estava articulando nos bastidores esse golpismo de perdoar o Jair Bolsonaro. Ele sentou. Dá para a gente ver bem a Polícia Legislativa nessa cena que passou agora. Arrastando mesmo. Arrastando mesmo. Então, é um ato de força. E aí a gente vê o Hugo Mota dizendo que não foi ordem dele retirar a imprensa, mas ele não negou aqui que foi ordem dele tirar o Glauber Braga também. Mas essa própria revelação, Roberto, de que não foi ele que mandou a Polícia Legislativa fazer essa balbúrdia toda, nisso ele mostra que está sem autoridade nenhuma, que não perdeu o comando. Como disse o Lula Costa Pinto, perdeu o comando, não tem capacidade técnica nem moral de comandar politicamente a casa. Renuncia, Hugo Mota. É isso. Então é um... Renuncia, Hugo Mota. Esse é um bordão que a gente tem que comprar, Chico. Renuncia, Hugo Mota. Sim. Por incapacidade total. Total. E olha, os repórteres também estão relatando que também sofreram agressão, tá? Espero que com a Elô esteja tudo bem. Daqui a pouco ela entra para falar com a gente. E que a Polícia Legislativa foi truculenta com vários profissionais e também com outros parlamentares. Olha, Célia Chacriabá e Sâmia Bonfim também relatam agressões. Gente, isso é muito grave. A Célia, elas estavam bem perto ali do Glauber. Pode ter sido naquele... A Sâmia a gente viu na imagem, né? Agora você vê, quando a causa é maldita e contaminada por ser antidemocrática, por ser uma manobra infeliz, quando a causa é uma causa como liberar geral para o Bolsonaro ou diminuir a pena de um processo que acaba de ser julgado, o caso do Bolsonaro, ainda está em andamento o restante dos réus. Quando entra enviesado, né, de uma maneira
completamente antidemocrática, como foi posta em votação, como seria posta em votação. Olha a confusão que dá. Né? Nossa. E aí a gente vê também o comprometimento de Hugo Mota em relação a Jair Bolsonaro, né? Sim, ele mostra de que lado que ele está. Fica muito claro, para quem tinha alguma dúvida. Quer dizer, porque ele se elege, né, Lula, vamos relembrar, acenando para a direita e para a esquerda, dizendo, não, é o fim da polarização, eu represento uma tentativa de agregar todo mundo, mas até agora o que ele fez foi muito mais agradar a extrema-direita do que atender as negociações com o governo. Deu aquela rasteira, tentou, né, no governo, achou que estava dando uma rasteira no caso do IOF, ele achou que estava encerrando o governo do Lula com aquela manobra e, na verdade, deu ao Lula o discurso para a retomada do governo, né? Ele, em vários momentos, está atuando dessa forma. E hoje, de novo, ao pautar sem avisar o Palácio do Planalto. Não avisou o Palácio do Planalto. Ele comunicou na reunião de líderes, que era uma decisão dele. E Lula, a informação que a gente tem de mais cedo é de que, na verdade, não é uma decisão dele, Hugo Mota. Ele recebeu essa missão. De quem que veio a missão? Do Centrão, né? Do que sobrou aí da liderança do Centrão. É isso, Lula? Do Sóstenes Cavalcante. Quem entregou para ele ali a linha que ele tinha que seguir foi o Sóstenes Cavalcante, o Ciro Nogueira, né? E o Rueda, tá? Que não é deputado, mas tem portas abertas nessa gaiola de loucas em que se tornou a Câmara dos Deputados, né? E agora, o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, ele mesmo, investigado por mais de um caso de nepotismo, investigado por funcionários fantasmas no seu gabinete, inclusive uma mulher, né, nutricionista, se eu não me engano, que está lotada no gabinete dele e recebe a remuneração máxima para não concursados e nunca foi ao gabinete dele e mantém o consultório dela de nutricionista ativo aqui em Brasília. Tem caso semelhante a esse no gabinete dele lá na Paraíba. Deputado Hugo Mota, que está, não ele respondendo, mas que há ações que são cruzadas com emendas dele nas apurações do orçamento secreto, né? Deputado Hugo Mota, que já está devendo muitas explicações à sociedade e à justiça nesse exercício do mandato, antes dessa violência formal e inconstitucional que foi cometida hoje. Agora, vem comigo, né? Ontem à noite teve uma reunião de Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Exato. Que desestimulam Flávio na sua candidatura. Lembra que o Flávio disse que a candidatura dele teria um preço. Teria um preço. No dia seguinte acontece isso? Isso, dá a impressão de que colocaram na mesa, né? Olha, tem que pagar pelo menos um pedaço. Primeiro que, Roberta, é bondade da oradora chamar isso de reunião, né? Isso é conspiração. É conspiração. Né? E aí não é um grupo de amigos, porque 3 é quadrilha. Pelo Código Penal, 3 já é quadrilha, né? Então, foi uma conspiração de uma quadrilha. Eles estão agindo bem Perfeito, rápido, essa é a definição. É sobre isso. Tem um preço? O que você quer? Alívio para o meu pai. Tudo bem, a gente te dá e você desiste da sua candidatura. Alivia para papai que a gente começa a conversar. E é o que estavam tentando, É a leitura né? que eu faço. Não, está perfeita a leitura, Roberta. É por isso que eu disse aqui na minha primeira fala que o Flávio disse que tinha um preço e hoje o Hugo Mota pagou uma parte do resgate. Não é preço, é resgate. Ele sequestrou a candidatura da direita, o Flávio, numa operação casada com o pai, né? E como bom bandido que é o Jair Bolsonaro, e aqui eu não digo nada absurdo, porque ele é bandido reconhecido pela justiça brasileira, como bandido de dentro da cadeia, o Jair Bolsonaro falou, cobra o resgate, e hoje o Centrão está tentando pagar. Heloísa Vilela está pronta para entrar, Roberta? Temos Elô. Elô, lá do Congresso. Conta pra gente o que está acontecendo aí neste momento, por favor. Olha, vou contar para vocês, acabou de ter uma coletiva do Glauber, na qual ele disse que gostaria que o Hugo Mota tivesse dado a ele 1% do que deu aos golpistas que ocuparam a mesa da Câmara aqui e deixaram o Hugo Mota de fora por um dia inteiro. Então ele não ficou nem
2 horas sentado na mesa da Câmara. Vocês acompanharam comigo o começo dessa história. A gente estava aqui ao vivo quando a segurança veio tirar a gente ali do plenário, das galerias do plenário, porque não podia, porque o Hugo Mota ia entrar. Mentira. O Hugo Mota já tinha decidido que ia fazer às escuras a retirada à força do deputado Glauber Braga de dentro do plenário da Câmara, da mesa diretora. Então, o que aconteceu? Ele tirou a TV Câmara do ar, ele tirou os jornalistas, fechou esse acesso aqui atrás de mim, fechou o acesso lá em cima das galerias e começou a operação violenta de retirar o Glauber Braga à força. A deputada Maria do Rosário veio na porta gritar que era um absurdo, que estava acontecendo uma violência e que isso é antidemocrático, que é impossível se fazer as coisas assim, às escondidas, sem a imprensa ver, sem deixar que a imprensa veja. O deputado Janones também veio aqui fora relatar o que estava acontecendo, que a Polícia Legislativa estava retirando Glauber à força. A deputada Maria do Rosário ainda disse que várias deputadas e deputados foram agredidos pela Polícia Legislativa, o que é totalmente fora do compasso, fora do esquadro, fora da maneira de atuar da Polícia Legislativa. Então, o Hugo Mota colocou a Polícia Legislativa nessa situação. Ainda teve um coro aqui fora pedindo que liberasse a entrada, porque a imprensa queria fazer o seu trabalho e foi impedida. Então a gente ainda vai ouvir falar disso muito, porque tem agressão a deputados e deputadas, tem a retirada violenta do Glauber e uma inconformidade enorme com essa decisão de Hugo Mota de votar amanhã a cassação do mandato do Glauber, ainda fazendo a hipocrisia gigantesca de colocar essa votação junto com a votação da cassação de 2 deputados que são julgados, condenados com trânsito em julgado, que é o Ramagem e a Zambelli, que já estão mais do que condenados e que já deviam ter perdido o mandato há muito tempo. E para completar o absurdo, ele não vai votar a cassação do Eduardo Bolsonaro. Ele vai pedir que a mesa da Câmara tome essa decisão para que o Bolsonaro não perca os direitos políticos. Então, agora há pouco, o Glauber Braga acabou a coletiva aqui, a Samia Bonfim estava do lado dele, existiu uma quantidade enorme de deputados e deputadas junto com ele. Quando ele saiu, ele veio por esse corredor cercado de imprensa, cercado de deputados, foi uma confusão muito impressionante, até ele conseguir chegar ali naquele ponto onde se fazem as coletivas e ali, então, ele falou o que aconteceu e disse, como eu falei para vocês, que gostaria de ter sido tratado com pelo menos 1% da delicadeza, do espaço, da compreensão, da boa vontade que foi dada para os golpistas que ocuparam a mesa da Câmara. Agora, Elô, você acha que tem condição da sessão acontecer hoje ainda? O Hugo Mota vai sentar nessa cadeira que ele emporcalhou ainda mais hoje, depois do que nós vimos aí pelas imagens de agressão? Eu acredito que sim, mas para ele sentar ali vai ter muito quebra-pau, vai ter muito discurso, vai ter muita condenação ao que ele fez hoje. Gente, ele tirou o sinal, mandou derrubar o sinal da TV Câmara, ele proibiu a entrada de jornalistas, ele armou esse circo todo, mandou isso tudo acontecer rapidamente. Agora tenho certeza que ele vai vir e vai sentar naquela cadeira. E a gente vai ficar aqui para ver com que cara de pau que ele vai fazer isso. Por favor, Elô, não saia daí. Enquanto isso, eu tenho um depoimento do deputado federal pelo PT do Ceará, o José Guimarães. Vamos ouvir. Olha, isso aqui é algo inaceitável. Independente dos processos, o deputado Glauber está sendo violentado. Isso é inaceitável do ponto de vista do funcionamento democrático da casa. Nós estávamos negociando a saída dele da cadeira do presidente, que também não concordamos, mas a Polícia Legislativa já agiu com violência. Parabéns, polícia! Parabéns! A Polícia Legislativa agir com violência desse jeito, isso fere
profundamente as relações políticas aqui dentro. Quais que foram as agressões? Quais foram as agressões, líder? Hein? O que teve de agressão? Agressão, a Sâmia, deram braçada nela, arrancaram o pescoço dele. Acho que o presidente Hugo tem que tomar providência. Puxaram pelo pescoço ele? Arrancharam pelo pescoço, quase que ele estava sem fôlego. Portanto, isso não pode acontecer aqui dentro. É claro que ninguém é a favor, que ninguém ocupe. Por que não fizeram com os outros naquele tempo? Por que não fizeram com os bolsonaristas que ocuparam lá? Por que não fizeram? E vai fazer agora a violência que praticaram contra a Sâmia. E os deputados que tentavam, como eu, que tentavam ajudar na negociação para retirar. E não deixaram subir. Hein? Não, eu não, porque... Manda para ver para mim, deputado. Mas o fato é o seguinte, nós não podemos aceitar esse grau de violência aqui dentro. A forma como Peraí. Portanto, nós reagimos politicamente e nós não podemos aceitar isso. Então, é a nossa indignação com o que foi feito aqui, nesse momento. Peraí, deputado, Duas vira aqui. vezes e duas medidas. Não fizeram a mesma coisa que fizeram na vez passada. Aqui, deputada. Portanto, nós vamos ter que tomar providências e se depender Coloca de de nós, novo. não volta mais nada hoje aqui. Passa pra gente, depois passa. É sobre isso, né? Ninguém aqui é a favor da violência, né? Simplesmente não poderia ter acontecido isso dentro da casa do povo com o deputado Glauber. Do mesmo jeito que não aconteceu com os bolsonaristas. E eu concordo que isso não deveria ter acontecido também. Exatamente. É sobre isso. Acho que o Lula quer falar. Sem dúvida. Isso. Elô, o deputado Hugo Mota já deu uma nota dizendo que ele não ordenou a ação da Polícia Legislativa contra... Não, pois é. Agora, ele evidentemente... Ele Não, está então mentindo. quem ordenou? O Lira? Evidentemente ele está mentindo, né? Evidentemente ele está ou o mentindo. Lira, ou o Ciro E Nogueira, presidente ou da o Rueda, Câmara- quem foi Mas então? eu quero pegar nesse detalhe. O presidente da Câmara mentir no exercício do cargo por uma missão que ele teria que assumir, isso é crime de responsabilidade também. Então, eu acho que tem muita coisa para inviabilizar a sequência dessa sessão vergonhosa de hoje. Olha, imagina essa E ordem. depois não gosta que se fale que é Congresso inimigo do povo, né? Por que será que ele não gosta? Total, Elô. Agora imagina essa ordem, para essa Polícia Legislativa estar com essa força que estava, eles não cederiam de jeito nenhum. Ver que vários deputados encostam para negociar, eles seguem uma gravata. com fúria, né, Lula? E agora, além de ser refém... Eu vi aqui, do gente, Arthur aqui na hora Lira, que ele saiu, ele estava cercado de agentes da Polícia Legislativa, eles todos vermelhos, enfurecidos. O que esse cara está querendo fazer com o Congresso Nacional? Como que ele promove uma situação dessa? Isso é gravíssimo. Aqui é o lugar onde deveria se negociar as coisas. Como ele negociou aí horas e horas e horas e horas com os bolsonaristas que sentaram na mesa dele, que trataram ele como um extrato de alguma coisa que eu não posso dizer o que, como se não apitasse nada. Pisotearam na autoridade dele e agora... uma hora de negociação para o Glauber Braga. Isso são 2 pesos e 2 medidas. Ele transformou isso daqui num espetáculo dantesco e ainda por cima impediu o trabalho da imprensa. E botou deputadas sendo agredidos. O que ele quer? Então eu quero ver como ele vai conseguir retomar a sessão hoje. Vai ser complicado. Isso. E ele também fica refém de um único segurança da Câmara que surja dizendo: eu vi a ordem do presidente Hugo Mota. Então ele é refém disso, né? Para contradizer essa nota oficial que ele deu, dizendo que ele não mandou agredir jornalistas e que ele não mandou agredir, né, ele não mandou retirar o deputado Glauber Braga da mesa da Câmara. É absurdo, ele é burro, além de inapto, ele é burro. Exatamente, por isso que eu digo que ele é o herdeiro do lado ruim, ele aprendeu com o Eduardo Cunha e com o Arthur Lira tudo que os dois sabem de ruim, de manipulação, de golpismo, etc. Mas não aprendeu a comandar direito e a fazer o comando mesmo nas sombras, ele não sabe fazer. Os 10% de negociação democrática que o Cunha tinha em alguns momentos e que o próprio Arthur Lira tinha também.
Aí não, foi só porrada. A Elô é prova da ordem, a Elô estava no ar. Quando chega a equipe aí, a guarda, para retirá-la. É claro, mostrou aqui. Não vai ter como desmentir isso. Olha, e já tem imagem, Elô, mostrando exatamente isso que você falou agora, o contraste. Olha só a postagem que está rodando já. O tratamento aos bolsonaristas na parte superior e o tratamento dado agora há pouco ao deputado Glauber Braga. Quer dizer, os bolsonaristas com o chapelão lá e o outro cara lá com a boca tampada, né? A polícia não fez nada e embaixo o Glauber tomando uma gravata. Fala, Elô. Rodrigo, você se lembra essa cena dos bolsonaristas tomando conta da mesa da Câmara? O chapelão, que é o Zé Trovão, colocou a perna para fazer o Hugo Mota cair, para não deixar ele passar. O que ele fez nesse mês? Deu uma relatoria de um projeto pro Zé Trovão. Simplesmente. Onde ele está com a cabeça, como ele faz isso dessa maneira e como ele trata os deputados hoje dessa maneira. Então, olha, eu não sei, mas a cada dia que passa, com as atitudes que ele toma, com as surpresas que ele traz, porque decide botar as coisas em votação de surpresa, porque combinou com 2 ou 3 e esquece o resto da casa. Quem se desmoraliza cada dia que passa é o Hugo, não se importa, é o Hugo do Congresso inimigo do povo. É isso. Muito bom, Elô. Nossa, inacreditável, inacreditável. Estou até agora tentando absorver tudo isso que aconteceu ali. Quase 7 horas, vou ter que me despedir do Lula, da Elô, porque o nosso N2 de hoje poderia ir noite adentro, né? Porque pelo jeito... Meu Deus do céu. Vai longe ali no Congresso. Elô, vou te liberar. Bom trabalho por aí. Lula, obrigada também. Vamos ficar de olho aí nos próximos passos. Precisamos ficar atentos, porque, de fato, assim, o Hugo Mota se prova incapaz de ter as rédeas do Congresso. E amanhã no Desperta e no N1 a gente traz as atualizações desta noite, madrugada de vergonha promovida pelo Hugo Mota. É isso aí. Exatamente. Olha só. E já que eu também sou segurança de repórter, Elô, como eu fiz com o Guga Noblar, se precisar, eu vou aí agora na Câmara para extraí-la, né, do ponto. Boa, Lula. Elô é brava. Olha, eu dou minhas cotoveladas. Pode deixar que eu dou minhas cotoveladas. Não se engane, Lula, não se engane. Boa noite para todo mundo. Gente, daqui a pouquinho tem Precisamos Conversar e a Juliana Baroni, a Sucena, a Márcia Tiburi e Sara Zara te esperam para um debate provocador e necessário. Na pauta, a nova série sobre a vida e o feminicídio de Ângela Diniz, né? A socialite assassinada há quase 50 anos pelo namorado, o Doca Street. O outro assunto é a epidemia oculta da solidão entre as mulheres e o porquê nossa relação com o tempo está mudando. É agora, às 7 horas da noite, coladinho no N2. Fica aí, que começa agora Precisamos Conversar. E na sequência tem Espiritualidade na Ação, com Frei Davi. Olha, a discussão é sobre bets, importantíssimo, Frei Davi. Outra pauta bem importante. Boa noite a todo mundo e vamos ficar de olho pelo menos nas redes sociais para ver o que está acontecendo lá em Brasília. Pelo amor. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Pessoal, a pós-graduação Repensando o Brasil, que foi a pós de maior sucesso no nosso país em 2025, agora vai ganhar a turma de 2026 e você pode participar. Mais de 5.000 pessoas participaram desse primeiro ano. Estudaram com intelectuais como Marlene Chauí, Renato Janine Ribeiro, Muniz Sodré, comigo mesmo e muitos outros. No dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, vamos fazer o lançamento oficial da turma de 2026. Uma chance especial de você saber tudo sobre o curso e garantir condições especiais. Então espero você para fazer sua matrícula no curso de pós-graduação do ICL.